Recentemente eu descobri uma música japonesa que fez algo genial, que eu nunca tinha visto nenhuma música fazer antes. Essa música é Yoru ni Kakeru, Correndo em Direção à Noite, composta por YOASOBI. E se você ainda não sabe de quem eu estou falando, talvez isso ajude a refrescar a sua memória. E relaxa que o que essa música fez não é nada técnico ou algo assim. É algo que pode ser apreciado até mesmo por aqueles que não conhecem nada sobre composição. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo? A primeira parte de por que essa música é genial é a história por trás dela. Essa música ficou famosa no ocidente por causa do meme de que músicas japonesas tratam de temas pesados só com uma batida alegre, fazendo que pessoas que não entendam japonês não consigam entender o que está sendo dito. Até onde eu sei, essa música é baseada em uma história que foi postada por um usuário aleatório no site monogatari.com, um site japonês de publicar histórias, mas ela é simplesmente genial. Então eu fiz o melhor para traduzir ela para português para poder compartilhar com todos vocês. Antes de começar, tenho que avisar que essa história contém temas que podem ser considerados pesados por algumas pessoas. 15 de agosto. Embora o sol já tivesse se posto, havia um ar quente e úmido no ar. O suor escorria do meu corpo enquanto subia correndo as escadas do meu prédio. Adeus. Uma mensagem dela com apenas 5 caracteres. Eu soube imediatamente o que isso significava. Eu estava no trabalho, embora fosse o bom. Então, depois de me preparar para ir para casa, corri para meu apartamento. Então, encontrei a parada no telhado do prédio, do lado de fora da cerca, com os olhos vazios. Na verdade, essa é a 4ª vez que a vejo tentar cometer sudoku pulando. Dizem que existem 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que são inclinados a viver, governados por Eros, e aqueles que são inclinados à morte, governado por Thanatos. A maioria das pessoas neste mundo pertence ao primeiro, mas ela definitivamente era parte do último. Eu sabia antes mesmo de começar a sair com ela que era uma pessoa controlada por Thanatos. Afinal, nos conhecemos porque eu a ajudei quando ela estava tentando cometer sudoku no telhado de seu prédio. Ela era uma garota que recentemente tinha se mudado para o mesmo prédio que eu. Ela tinha olhos redondos, lábios carnudos e um rosto fofo, mas também tinha uma expressão um tanto efêmera que instantaneamente roubou meu coração. Acho que deve ter sido amor à primeira vista. A partir daí, comecei a conversar com ela sobre diversas coisas e rapidamente nos tornamos amigos. Para mim, que morava sozinho e solitário enquanto trabalhava em uma empresa negra, ela era como um anjo que desceu do céu. Mas eu tinha uma dúvida. Sempre que ela tentava cometer sudoku, ela sempre me ligava e esperava até eu chegar lá. Achei que seria mais seguro morrer sozinho, sem avisar ninguém. Minha interpretação era que talvez, em algum lugar de seu coração, ela quisesse que eu a impedisse de cometer sudoku, assim como no dia em que nos conhecemos. Então eu, mais uma vez, subi correndo as escadas do meu prédio. Encontrei-a de costas parada do outro lado da cerca. Pulei a cerca e peguei na mão dela. Suas mãos estavam frias, ao contrário do ar úmido. "Me larga!" Uma voz fugaz e fofa que me lembrava o som de um sino. Também gostava da voz dela. "Por que você está fazendo isso? Eu quero ir embora rapidamente, porque o Deus da Morte está me chamando." Ela podia ver o Deus da Morte. Dizem que é um sintoma raro observado em humanos controlados por Thanatos. E além deles, ninguém mais conseguia vê-lo. Não existe esse tal de Deus da Morte. Por que você não entende? Sempre que eu negava sua existência, ela sempre chorava. Aparentemente, esse Deus aparece como uma pessoa muito atrativa. Em outras palavras, ele parece ser a pessoa ideal. Quando ela estava olhando para ele, para mim parecia como se estivesse olhando para o nada. Ela parecia uma garota apaixonada. É como se ela estivesse completamente apaixonada por aquilo. Eu odiava aquela expressão em seu rosto. "Não olhe para ele, olhe para mim." Ela tentou se livrar da minha mão, mas não pude deixar de apertá-la com força. "Isso dói!" "Desculpe, mas talvez a culpa seja sua, porque você está tentando se livrar da minha mão, porque você não olha para mim. O Deus da Morte nunca faria algo assim." Algo sombrio começou a pressionar meu coração. "Por que, embora eu te ame tanto, você não olha apenas para mim?" Em algum lugar do meu coração, eu pensei que era estúpido ter ciúmes de um Deus, mas isso não importava mais. "Eu não gosto mais disso. Eu também não gosto disso. Já estou cansada." "Estou cansado também." "Eu quero ir embora rapidamente." "Eu também quero." Naquele momento, ela olhou para cima. Ela estava sorrindo. Assim que a vi sorrir, senti como se a escuridão em meu coração desaparecesse de repente. Talvez seja isso. "Você finalmente percebeu?" "Finalmente entendi." "Sério? Que bom. A razão pela qual você me ligou toda vez que tentou cometer sudoku não foi porque eu queria que eu te ajudasse. Você queria me levar com você. Ela era o Deus da Morte para mim." Uma brisa fresca soprou. Antes que eu percebesse, não sentia mais o calor e a umidade. "Então vamos. Você e eu de mãos dadas. Para escapar da frustração que este mundo nos traz, nós corremos em direção ao céu noturno."
Essa história é realmente muito fascinante por vários motivos. O primeiro deles é a história por trás dela. O plot twist, digamos assim. Vocês já devem ter percebido, já que é um pouco óbvio demais. Tem até uma linha de texto que diz: ela era o deus da morte para mim. O que eu devo dizer é realmente a única coisa que eu não gosto nessa história, já que ela praticamente joga a reviravolta na sua cara, né? Mas caso você ainda não tenha entendido, ela não conseguia ver deus da morte nenhum. Na verdade, ela nem existia. Ela era o próprio deus da morte, e quem era governado por Thanatos era ele o tempo todo, o que é evidente, já que foi ela quem convenceu ele a pular do telhado do prédio. O segundo motivo pelo qual essa história é incrível é porque ela ilustra algo muito estudado na psicanálise. De acordo com a teoria de Freud, pai da psicanálise, pulsão caracteriza conteúdos psíquicos de influências que se iniciam no organismo e chegam à mente. Diante disso, a pulsão foi dividida em pulsão de vida e pulsão de morte, surgindo assim um duelo. Porém, apesar deste duelo, as duas têm como característica principal uma força interna essencialmente inconsciente que impulsiona o comportamento humano para determinadas atitudes. A pulsão de vida, representada aqui por Eros, é a propensão do organismo humano para satisfação, sobrevivência, perpetuação e para a vida. Em contrário, a pulsão de morte, ilustrada aqui por Thanatos, seria a tendência do organismo humano para a autodestruição. Seria como uma propensão ao zero, o romper com a existência. Esta pulsão o impele ao comportamento agressivo a si próprio. Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte existe dentro de cada ser humano. O que se difere é qual das duas tem mais potência sobre o indivíduo. Esta música possui uma versão em inglês também, com um nome parecido chamado Into the Night, ou Em Direção à Noite em tradução livre. Mas aí vocês se perguntam, tá, e daí? Muitas músicas japonesas possuem uma versão em inglês. O que faz essa em específico ser genial? Bem, escutem um trecho da música. Mesmo sem saber japonês ou inglês, dá pra perceber claramente. As duas músicas soam idênticas, mesmo sendo cantadas em dois idiomas diferentes. E esses não são só exemplos soltos, não. A versão em inglês foi intencionalmente composta para que a maioria dos fonemas encaixassem com a versão em japonês. E eu guardei o melhor exemplo para o final. Se você quiser escutar e comparar essas músicas melhor, o link vai estar na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, que tal assistir esse vídeo aqui sobre o parque japonês que plagiou o Pica-Pau na cara dura? Se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.